Olá, meus amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Quero trazer uma palavra ao seu coração da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim o texto: Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É uma das frases que eu gosto bastante de repetir para mim mesmo e muitas vezes eu uso essa expressão nas minhas orações, Senhor, livra-me de mim mesmo, porque eu sei que a carne milita contra o espírito. Eu sei que nós vivemos e devemos viver na dependência de Deus. E às vezes a nossa própria humanidade nos trai. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Agostinho, bispo de Hipona, disse certa vez: se Deus se entrega a nós em promessa, nós devemos nos entregar a Ele em obediência. As promessas de Deus para que nós andemos vitoriosamente exigem a nossa obediência. A vontade permissiva de Deus coloca a responsabilidade de vencer em nossas mãos. Então a promessa de hoje desafia-nos a vencer o nosso maior inimigo, nós mesmos. O verso nos ensina 3 verdades aí, e por isso eu quero falar com o tema O Segredo para Vencer. A primeira verdade que esse texto nos ensina é que todo crente tem o Espírito Santo, o qual foi recebido no ato da sua conversão. O Espírito Santo, ele é o selo da identidade que garante a inviolabilidade espiritual. É a marca da promessa e o penhor da salvação eterna. Se você não tem o Espírito, você ainda não é de Jesus. Você ainda não recebeu a graça de Cristo em seu coração. Então nós precisamos ter certeza que nós recebemos o Espírito Santo no ato da conversão. Então, se nós achamos que nós não temos o Espírito, se há dúvida no nosso coração, então é porque essa pessoa ainda não é salva. Precisa rever a sua devoção a Deus, seu temor e tremor a Deus, e rever a sua própria conversão. Segundo lugar é que todo crente tem uma luta interior. Como eu falei, o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. E muitas vezes nós somos traídos pela nossa própria natureza, pela nossa própria carnalidade. Então, para isso que a gente precisa sempre orar, né? Senhor, livra-nos de nós mesmos. Então, os impulsos da nossa natureza pecaminosa estão em conflito com a vontade do Espírito que nele habita. É a guerra da carne contra o Espírito, cada um querendo impor a sua própria vontade. Trata-se aí de um conflito real que precisa de solução. E essa solução quem vai dar é o Espírito Santo agindo em nós. É o Espírito Santo nos moldando a viver não na carne, mas a viver no centro da vontade de Deus, para que nós andemos no Espírito, como diz o texto de Gálatas 5,16. Andai no Espírito. Fazei todas as coisas no Espírito e não na carne. E em terceiro lugar, não menos importante, é que somente o Espírito Santo nos capacita a vencer os desejos pecaminosos. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e dizer que nós estamos isentos dos pecados. Não, isso é uma grande mentira e chega a ser diabólica. É necessário que andemos no Espírito. E andar aqui significa viver na dependência dele, ou seja, permitir que o Espírito nos conduza no nosso dia a dia, habitualmente. Quando confiamos no Espírito, obtemos o que somente Deus pode nos proporcionar. Vida plena, vida em Jesus, andando no Espírito. Quer dizer, a ideia aqui que viver na dependência do Espírito Santo. Quando confiamos então no Espírito, nós obtemos aquilo que somente Deus pode nos proporcionar. Andar no Espírito é o segredo da vitória.
Então nós precisamos crer nessa promessa e obedecer. Como disse Santo Agostinho, se Deus se entrega a nós em promessa, devemos entregar-nos a Ele em obediência. Quando a principal coisa que Deus pede de nós é a obediência, todo o resto será consequência da nossa obediência. A leitura bíblica, o orar, o amar, o perdoar, nos nossos relacionamentos, vivermos de forma saudável, na nossa espiritualidade, não na nossa religiosidade. Enfim, tudo aquilo que nós precisamos fazer para andar no Espírito, para confiarmos mais em Deus, para sermos mais obedientes, vai depender de todas aquelas práticas espirituais que nós devemos fazer para termos uma vida significativa, uma vida que faça diferença na vida das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Andem no Espírito. E Paulo já diz a conclusão do versículo. Por que se deve andar no Espírito? Porque andando no Espírito, nós não vamos satisfazer a concupiscência da nossa carne. Nós não vamos lutar contra as paixões do mundo, contra o pecado, contra a ação maligna que pode vir sobre nós. Nós vamos depender de Deus, obedecer a Deus e viver uma vida de paz, de alegria e vivermos uma vida com uma espiritualidade saudável, né? Orando, buscando a Deus, perdoando, vivendo uma vida que realmente faça diferença no meio da nossa família, da nossa igreja, da sociedade na qual nós estamos inseridos. A minha vontade hoje é que você experimente o segredo para viver e para ser um vencedor. Entenda que você tem o Espírito Santo, que você recebeu no dia da sua conversão. Entenda que você, querendo ou não, trava uma luta interior entre o bem e o mal, entre a carne e o Espírito. E entenda que somente o Espírito Santo vai te capacitar a vencer os seus desejos pecaminosos. Que Deus te abençoe, te capacite, te dê a humildade para que você possa vencer todas essas dificuldades que nós passamos, principalmente aquelas que nos levam a pecar diante do nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, clamamos para que o Senhor nos dê força, nos dê garra, nos dê foco, nos dê força, nos dê fé, para que possamos vencer as tentações, vencermos a nossa própria humanidade, Senhor. Vencermos a pecaminosidade, vencermos tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos dê da sua graça, da sua alegria, da sua paz, do seu amor que excede toda a compreensão humana, que excede todo conhecimento humano. Tenha, Senhor, misericórdia de nós, nos abençoe. Pedimos por todas as famílias da igreja, te pedimos pela nossa cidade, que o Senhor continue nos abençoando, continue nos guardando, protegendo e nos livrando de todos os males, principalmente desse mal que aí está a Covid-19. Tenha misericórdia, Pai, de nós e que nós possamos vencer, Pai, todas as dificuldades da nossa vida. Fica com os profissionais de saúde do Brasil inteiro, esses que estão no fronte de batalha, e fique com aqueles que já perderam seus entes queridos. Fica, Pai, com aqueles que tanto precisam do Senhor, do alento, da esperança, e da vontade de viver num mundo tão difícil como está o de hoje. Abençoa o nosso Brasil, abençoa o nosso Estado, e que o Senhor traga alegria para dentro das nossas casas a partir da reflexão da Tua Palavra. Fica conosco, nos abençoando, aumentando a nossa fé, porque somos fracos e precisamos da fé em Cristo Jesus para vencermos todos os males. Fica, Senhor, conosco, aumenta, como eu disse, a nossa fé, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê poder, que Deus dê graça e, acima de tudo, que Deus te dê alegria. Alegria que restaura a alma, que renova o nosso espírito e que faz com que nós possamos
crer, ter expectativa para o futuro, sabendo que nós vamos vencer. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.